Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estrutura de condição usando C++. Então, bora pro vídeo. Vamos dar uma revisada sobre todo o conteúdo que a gente viu até aqui. A gente viu que a gente precisa importar uma biblioteca chamada IOStream para conseguir consolar valores na tela e capturar valores na tela, conseguir interagir com o nosso usuário. O cout vai ser sempre utilizado para exibir valores na tela e o cin vai ser utilizado para capturar valores na tela. A estrutura dos dois é muito similar. O cout vai ser escrito, depois um sinal de menor menor e aspas duplas, fecha aspas duplas. Vimos também que dá para concatenar, né? Então dessa forma, no final da string a gente consegue colocar, por exemplo, o sinal de menor menor e aí uma nova variável ou uma conta, né? E o nosso cin, por sua vez, ele vai conseguir capturar valores da tela. Então a gente consegue usar o cin, o símbolo de maior maior, depois a variável onde a gente vai armazenar esses valores, beleza? Show! Depois a gente viu que um using namespace ele vai servir para criar uma área de trabalho, mas a gente não falou muito bem sobre isso dali, mas é o que a gente precisa entender agora. Depois a main vai ser o ponto de entrada do nosso código, deixa eu até comentar aqui, ó, ponto de entrada obrigatório, beleza? Depois a gente viu que o system.chcp ele vai servir para colocar um conjunto de caracteres, então, por exemplo, o o são, deixa eu tirar o são, porque não é bem o são, né, é o cedilha só. E aí, vimos também sobre declarações de variáveis, vimos que existem vários tipos, entre eles o int, o double, o char, o float. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um float aqui, só para a gente ter eles como exemplo, né? Então, basicamente, a gente vai ter esses tipos de variáveis que são espaços na memória reservados para armazenar alguns desses valores, beleza? E aí agora, o que a gente precisa? A gente precisa entender o que é uma estrutura de condição. Mas para que a gente vai usar uma estrutura de condição? Olha lá. Lembra aquele exemplo do gênero que eu perguntei? Qual que era, né? Digite M para masculino e F para feminino? Bom, eu vou colocar esse exemplo num código limpo aqui, tá? Para a gente ficar só vendo ele por enquanto. Notem que quando a gente executa, eu não consigo mostrar masculino escrito ou feminino escrito na resposta do usuário. Para que eu consiga realizar esse tipo de operação, eu preciso dividir o meu código em duas partes, ou seja, eu vou ter que verificar se ele digitou M, eu vou escrever masculino. E depois, eu vou fazer o seguinte, se ele digitou F, ele é o nosso usuário, né? Escrever feminino. Bom, basicamente eu preciso fazer essa separação. Eu não quero apenas escrever o M ou escrever o F na tela. Eu quero escrever exatamente aquilo que representa o M e o F. Então, nesse caso, eu não consigo dividir o meu código em duas partes para ser só um ou só outro. Bom, eu consigo sim, se eu utilizar uma estrutura de condição. Essa minha estrutura de condição vai seguir o seguinte exemplo. Se, if, em inglês, se o que. Eu preciso colocar uma determinada condição. Então, eu abro parênteses, se o gênero, que foi aquilo que o usuário digitou, for igual, aspas simples, porque a gente está comparando um caractere, da mesma forma que a gente armazena, a gente vai comparar, for igual a M, o que eu vou fazer? Bom, eu vou executar um determinado bloco de comando. Nesse caso aqui, eu vou abrir e fechar chaves, e aí eu vou fazer uma determinada ação. Nesse caso aqui, eu vou escrever. Deixa eu recortar ela daqui. Cout, o gênero é. Como eu estou verificando se o gênero é igual a M, ele só vai entrar e só vai escrever nessa condição se for masculino. Vamos salvar o nosso programa e vamos executar. Olha lá, M, e tá lá. O gênero é masculino.
Só que aqui a gente tem um pequeno problema. Deixa eu salvar aqui de novo e vamos executar. Se eu digitar um M minúsculo, ele já não vai entrar. Ele já não vai entender. Então, nesse caso aqui, a gente precisa usar um operador relacional. Nesse caso, eu vou usar um OU. Se for uma coisa ou se for outra, ele vai entrar. E como é que eu consigo comparar com outra coisa? Bom, da mesma forma. Gênero igual M. Notem que a minha comparação ela vai seguir o meu operador lógico aqui no meio, né? Operador relacional, perdão, aqui no meio, e vai ter uma comparação na minha esquerda e uma comparação na minha direita. Essas duas comparações elas vão resultar em verdadeiro ou falso. Se o resultado dessa comparação for verdadeiro, ele vai entrar nesse if. Se o resultado dessa comparação for falso, ele não vai entrar nesse if. Nesse caso aqui, como eu tenho duas comparações, eu preciso que apenas uma dessas duas seja verdadeira para ele entrar nesse if. Ou seja, ou essa ou essa. Qualquer uma delas dando verdade, ele vai conseguir entrar. Então vamos lá, vamos executar. Tá dando raiva já esse cara aqui, vou dar 2 pontos, espaço. Agora fica melhor. Beleza, vamos executar. Então olha lá, digite M para masculino e F para feminino. Vou colocar o M minúsculo e vou dar um Enter. Olha lá, o gênero é masculino. Então ele entendeu que agora minúsculo equivale também a masculino. Só que existe um outro operador que é o E, que muita gente confunde. Para esse exemplo aqui. Bom, o E que a gente consegue usar é se ele atende às duas condições ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto o OU apenas uma delas poderia ser verdade para que toda essa condição fosse verdadeira, o E não. O E, tanto um lado como o outro lado precisam ser verdade para que ele entre nessa estrutura. Então vamos lá. O M maiúsculo pode ser igual ao M minúsculo? Bom, não. Mas vamos só ver o que o nosso programa vai fazer. Olha lá. Se eu digitar aqui o M minúsculo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar este M e armazenar dentro da variável gênero. Depois ele vai pegar o gênero e vai comparar. Gênero é igual a M maiúsculo. Nesse caso aqui ele vai falar que não. Depois ele vai comparar. O gênero é igual a M minúsculo. Nesse caso ele vai falar que sim. Então a gente vai ter um lado falando verdade e o outro lado falando mentira, falso. E aí o que vai acontecer? Como eu tenho um operador E aqui no meio, ele não vai atender essa condição inteira. Lembra que tem que ser os dois ao mesmo tempo? Não é igual no ou, que ou é um ou é outro. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu der um Enter, ele não vai executar nada, porque ele não consegue atender as duas condições ao mesmo tempo. Então, nesse caso em específico, eu vou utilizar o operador OU. Beleza? Então, show. A gente escreveu se ele digitou M tanto maiúsculo quanto minúsculo para gênero masculino. Só que agora o feminino, como ficou? Bom, eu posso usar aqui, depois dessa minha estrutura, mais um if, certo? Para continuar verificando se o gênero for igual a F. Mas nesse caso aqui, como uma estrutura depende da outra, elas vão se encadear, eu vou utilizar o else. Ou seja, se uma coisa acontecer, se não, que é justamente a tradução livre para o else, ele vai executar uma outra coisa. Então, nesse meu programa, como eu só tenho M e F, ele só vai ter duas condições, certo? Não é muito bem assim, mas vamos lá. Então, se ele não for masculino, o gênero vai ser feminino. Vou salvar. E notem que o meu else ele não tem nenhuma comparação, igual o if aqui, né, que a gente abre chaves e faz as comparações. O meu else ele vai atender qualquer outra coisa que não entrar naquele if. Mas aí talvez você já tenha pensado num problema. Bom, mas vamos lá, vamos executar. Nesse caso aqui, o meu M não mudou nada, então vamos testar só o F maiúsculo. Bom, legal, o F maiúsculo deu gênero feminino. Vamos testar o F minúsculo. Legal. O F minúsculo também deu gênero feminino. E agora, para garantir que o nosso programa está certo, vamos testar a letra A, que não tem nem M nem F. Vou executar. E olha lá, o gênero é feminino. Mas por que isso aconteceu? Bom, lembra que eu falei que se ele não atender a esta condição aqui, obrigatoriamente ele vai atender a essa?
Pois é, o A não é nem igual a M maiúsculo, nem igual a M minúsculo, então ele vai entrar aqui de qualquer forma. E para impedir que isso aconteça, a gente pode usar o próprio else if para fazer mais uma verificação. Então é literalmente um se não, se, e aí a gente faz a nossa próxima verificação. Nesse caso aqui, eu quero verificar se o gênero é igual a F maiúsculo, ou então o gênero é igual a F minúsculo. Beleza? Fazendo isso... Opa, o que eu esqueci aqui? Generê não existe, né? Fazendo isso, eu consigo executar o meu programa e resolver o problema do A. Olha lá, o A não mostrou nada. E aí a gente vai testar de novo, né? Porque a gente é teimoso. E vai testar agora o F maiúsculo. Show! F maiúsculo é feminino. Vamos testar o F minúsculo. Show! F minúsculo é feminino. Mas agora eu quero mostrar uma mensagem se ele digitar qualquer outra coisa que não seja nem M e nem F. Bom, a gente viu antes que um else sozinho faz isso. Então, basta a gente colocar um else nessa mesma estrutura aqui de condição. E aí, colocar agora, ó, cout, opção inválida. E aí agora a gente executa. O M e o F continuaram a mesma coisa. Eu vou digitar A e olha lá, opção inválida. Bom, então a gente conseguiu entender aqui que uma estrutura de condição consegue dividir o nosso código em pedaços diferentes para que ele execute determinadas partes do nosso código se uma determinada condição for verdadeira. E essa condição podem ter várias outras comparações, não só necessariamente uma. Eu posso ter uma ou outra, ou outra, ou outra, ou outra e assim por diante. Da mesma forma como eu posso atender as duas ao mesmo tempo. Claro, vai depender do exemplo. Nesse exemplo aqui não tem como atender M maiúsculo e M minúsculo ao mesmo tempo para a gente usar um E, mas em alguns outros exemplos pode acontecer. Beleza? Então, tecnicamente aqui a gente conseguiu ver a nossa estrutura if e else pronta. Provavelmente você vai ter dúvidas agora com relação a eu consigo utilizar apenas o if? Bom, a resposta está no começo do vídeo. No início do vídeo, a gente apenas estava utilizando esse if, sem necessariamente um else if ou um else. E aí, a sua próxima pergunta pode ser, bom, eu posso utilizar um else if sem um if antes? Não, você não pode. Você precisa utilizar uma primeira verificação para que, caso não tenha sido a primeira, ele vá verificar se a segunda atende. Show? Então, nesse caso aqui, eu conseguiria verificar tanto uma quanto a outra condição. E aí, por fim, né? Se a gente não pode ter um else if sozinho, a pergunta que fica é, eu posso ter um else sozinho? Não, eu não posso ter um else sozinho. Eu preciso ter pelo menos um if em cima, ou então um else if em cima. Beleza? E aí, outra pergunta que deve estar se passando pela sua cabeça. Por que eu vou utilizar o else if e não fazer um if diferente? Bom, vamos ver o seguinte. Concorda comigo que se eu digitava antes o gênero... Aliás, ninguém concorda porque a gente não executou, né? Mas vamos executar. Olha lá, eu vou colocar apenas o M, é para aparecer apenas masculino. Não pode aparecer nem feminino nem opção inválida. Deixa eu executar. Executei, ó. O gênero é masculino, não apareceu nenhuma outra, né? Então, agora está todo mundo na mesma página. Se eu tirar esse else if, o que vai acontecer é o seguinte, olha lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou digitar o meu M novamente e vou dar Enter. Olha lá, o gênero é masculino e opção inválida. Por que ele está aparecendo os dois ao mesmo tempo? Como a gente tinha antes uma estrutura que estava encadeada, ele não executava mais nada quando ele atendia a primeira condição. Então, se por acaso ele atendesse a primeira condição, o programa literalmente faria isso daqui, ó, por exemplo. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo duas verificações, o que o nosso programa entende? Ele entende que ele precisa pensar nisso daqui e depois precisa pensar nessa outra estrutura aqui também. Bom, sendo assim, se a gente digitou M, ele vai verificar se M maiúsculo é igual a M maiúsculo, nesse caso vai dizer que é, vai consolar isso daqui, e depois ele vai verificar se o M maiúsculo é igual a F maiúsculo. Nesse caso não é, ele vai verificar se o
M maiúsculo é igual a F minúsculo, nesse caso também não é. Então, se ele não atendeu essa primeira condição aqui, ele vai entrar nessa segunda condição aqui. Deu para entender? Ou seja, se uma condição depende da outra, eu vou literalmente encadeá-las. Vou colocar o else if. Se uma condição não depende da outra, eu vou usar ifs separadamente. Show? Posso usar vários ifs no meu programa? Pode ter um programa que só tenha ifs? Pode, não tem problema nenhum. Posso ter um programa que tenha if, else if, else if? Bom, poder até pode, mas se você está usando if, else if, talvez seja interessante usar uma outra estrutura de condição, que é o switch case. Que, como o vídeo está muito longo, já deu 15 minutos, eu vou parar por aqui. E, de novo, eu vou deixar os exercícios referentes a else if naquele mesmo arquivo que eu falei na aula anterior, onde teriam. Então, dá uma olhada lá. Lá você vai encontrar exercícios de condição e exercícios de repetição. Bom, eu estou falando aqui, mas deixa eu mostrar eles para vocês. Bom, ó, nesse caso aqui, eu já vou pegar um que eu já tenho pronto, tá? Depois eu subo um outro para específico canal do YouTube, mas enfim. Nesse caso aqui eu tenho lá a introdução, então escreva Hello World na tela. Depois de estruturação, ou seja, os exercícios da primeira aula, então aqui vai estar tudo referente apenas à primeira aula. Depois, estruturas de condição, então é justamente para você treinar o seu if, else if, else if, else if e assim por diante. E aí vai ter aquele mesmo esquema, olha lá. Solicite se é homem ou mulher, M ou H, e aí faça um cálculo diferente para cada um deles. Bom, aqui se você conhecer um pouquinho de IMC, você vai olhar e vai falar, mas esse cálculo não é o IMC. Realmente não é, mas faça esse cálculo para treinar pelo menos a sua estrutura de condição. Show? Então, nesse caso aqui, tá aqui a lista, e aí para os próximos vídeos a gente vai ver a estrutura de repetição, que também vão ter aqui nessa mesma lista de exercícios se você quiser praticar. Recomendo do fundo do coração você praticar, afinal, na programação a gente só consegue desenvolver alguma coisa e consegue gravar bem alguma coisa se a gente praticar bem. Essa lista aqui ela tem mais de 30 exercícios, se eu não estou errado. Se você finalizar todos os 30, eu tenho certeza que você vai conseguir programar bem em C++. Show? E então, no vídeo de hoje, era apenas a estrutura de condição if. Nos próximos eu posso falar sobre o switch case, caso seja interessante. Então deixa nos comentários se você quer saber mais sobre switch case. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar o like e compartilhar com o teu amigo ou com a tua amiga. E é isso aí. Falou, valeu e até mais. Forte abraço. Tchau, tchau.